Oi, gente! Estamos aqui com mais um episódio do podcast do Método Stephanie Rich. Eu sou Stephanie Rich, como vocês bem sabem, e hoje eu vou entrevistar uma pessoa única. Ousamos, né, Fê? Ousamos. Hoje eu vou entrevistar a Fernanda, que é a minha marqueteira, uma fofa, querida e muito competente. E hoje ela vai contar um pouquinho pra gente como é viver das redes sociais. Sté, obrigada pelo convite. Realmente ousamos, né, de me trazer aqui. Eu que tô sempre nos bastidores, mas é uma honra para mim estar aqui para falar com você sobre redes sociais, sobre marketing digital, não só porque a gente tá junto aí nessa caminhada já faz mais de 3 anos, mas também porque eu amo saúde, amo movimento, como você sabe. Então, é sempre um prazer relacionar as duas coisas para mim, como estão relacionadas já desde o começo da minha profissão. Então, viver de redes sociais. Basicamente, o meu principal trabalho hoje é a agência, né, de marketing digital. Eu sou sócia da Quem Fala Digital, trabalho lá como redatora, como produtora de conteúdo, como revisora, enfim. 1001 utilidades, né? Como todo empreendedor, empresário sabe como é. E eu já trabalho com marketing digital faz 12 anos. Eu comecei no marketing digital na época do Orkut. Para você ter uma ideia, meu primeiro cliente, que era uma loja de roupas, eu alimentava o Orkut dessa loja. Então, realmente foi bem no começo. Eu sou do Mato Grosso do Sul, isso aconteceu lá. Na época, eu era uma das únicas pessoas que trabalhava com isso. Uhum. E eu sempre busquei muito a internet, eu gosto muito. Eu comecei a consumir blogs desde a época da faculdade e acabou que eu segui um curso natural, né? Para entrar nas redes sociais. E acontece que, né, as redes sociais, a internet, as tecnologias, elas evoluem muito e muito rápido. Então, a gente vai se adaptando. E hoje, além de também ser dona da Quem Fala Digital e trabalhar com clientes como você, eu também produzo conteúdo nas minhas redes sociais, falando sobre marketing digital, dando dicas para quem quer iniciar no digital, iniciar na produção de conteúdo nas redes sociais. Então, é uma loucura muito gostosa, eu adoro. É bem uma loucura mesmo, né? Uma loucura. E conta um pouco como surgiu essa coisa de cuidar das redes sociais relacionadas à área da saúde. Então, isso foi muito interessante porque foi um curso meio natural, né? Eu tenho uma irmã que é médica e, por consequência, tenho vários amigos médicos. Eu sempre convivi com vários médicos. E aí, aconteceu o quê? Enquanto eu estava administrando ali outros tipos de estabelecimento no início da minha profissão, alguns desses profissionais me procuraram, algumas clínicas, alguns médicos, e eu comecei, então, a gerenciar as redes sociais desses profissionais, desses estabelecimentos. E um pouco por conta do boca a boca, mas também muito por um interesse pessoal, eu enveredei muito por esse lado, né? Sim. Então, na Quem Fala Digital, a gente tem clientes de outras áreas, mas, de fato, a maioria são profissionais da saúde. E é uma área que eu gosto muito, me interessa bastante. E eu acredito que, assim como a internet, as redes sociais, também está sempre evoluindo. Então, eu amo acompanhar tudo isso e poder escrever sobre isso. Eu diria que é apaixonante, mas eu tô puxando a sardinha pro meu lado. Mas, de fato, é. A área da saúde é apaixonante sempre, né? Eu amo. Eu amo porque não só faz parte da minha vida, essa coisa da busca por mais saúde, por mais qualidade de vida, pelo movimento, inclusive com a ajuda do método, mas são assuntos que me interessam muito, né? A área da saúde é imensa, então poder estudar, me interessar, escrever e também pensar em estratégias para profissionais da saúde é muito bacana para mim. E o que eu acho muito interessante, que eu gosto de trabalhar com você, é que eu acho que tá bem tá bem dentro do que você estuda, consegue colocar em pauta e colocar para vender, para fora, né? Isso é muito bom. É bem isso mesmo. Eu acho que não tem como você estar nas redes sociais e não se atualizar sempre, né? Não buscar as melhores informações. Exatamente. E a melhor maneira de transmitir essas informações, que é o que a gente faz com você, com o método, por exemplo. Porque uma coisa é a linguagem científica, o que sai lá numa revista, numa publicação, e outra coisa é como a gente vai levar isso para um público final. Sim. Um público leigo, um público que precisa daquela informação de uma maneira mais mastigada, mais simples possível para, de fato, entender... Absorver. E utilizar pro dia a dia, levar para a própria vida, né? Mas
com toda essa mudança, com toda essa evolução da rede social e tal, eu ainda vejo um preconceito muito grande. Em especial para as pessoas da área da saúde com um pouco mais de idade. Uhum. Então, eu queria que você contasse um pouco como que encaixa isso na vida de uma pessoa que só atendeu paciente. A vida inteira em clínica, que a gente fala clinicando, o tempo todo em atendimento, e não teve a oportunidade de se dedicar exatamente a se promover, né? Eu acho que existem 2 tipos de preconceito que são bem comuns se a gente pensa em redes sociais e área da saúde. O primeiro vem dos próprios profissionais. Geralmente são pessoas mais velhas, mas não só, tá? Eu já me deparei com vários tipos de pessoas de diversas idades, diversas áreas dentro da medicina, por exemplo, que viam as redes sociais e a internet como futilidade, como uma forma de se mostrar, uma coisa de ego, de vaidade, ignorando um pouco até a parte boa da coisa, né? Porque é claro que tudo isso existe nas redes sociais. Sim. Mas a parte boa supera, você sabe muito bem hoje como é. Eu mesmo, quando comecei, era muito difícil entender o que era importante que eu me promovesse por ali, para que as pessoas entendessem o que eu realmente queria trabalhar. Exatamente, isso acontece muito. Então, algumas pessoas têm essa ressalva com as redes sociais, e existe um outro tipo de preconceito que é com relação, de fato, às pessoas mais velhas nas redes sociais, né? Porque, claro, nós somos de uma geração em que a gente nasceu quando não havia internet, mas logo tivemos acesso a isso, e desde então, né, hoje em dia... Faz parte, somos completamente imersos. É diferente da geração Z, por exemplo, que já nasceu nas redes sociais. E aí as gerações mais velhas que já eram adultas quando a internet começou a fazer parte, quando as redes sociais surgiram. Então pensa, se eu tô há 12 anos no marketing digital, um profissional ali de 50, 60 anos, ele foi ter primeiro contato lá com seus 40 anos, 45, 50. Então, às vezes, a pessoa achou que nunca fosse precisar daquilo. Sim. Ou que... mesmo não por necessidade, mas por interesse mesmo. Ela achava que não era pra ela. Sem dúvida. E aí, hoje em dia, a gente vê tanta coisa nas redes sociais, e a gente precisa de gente boa falando informação real, de verdade. Informação que é, de fato, comprovada, que não é charlatanismo, que não é achismo. E essas pessoas, elas começam a aparecer, né, nas redes sociais cada vez mais, o que é maravilhoso. E claro que tem uma barreira, porque... existe um estigma de que rede social é coisa de jovem, mas é muito legal quando a gente vê um profissional, assim, de repente, com seus 50, 60 anos, alguém que às vezes já está há 30 anos na carreira acadêmica e tal. Exatamente. E, de repente, resolve, né, se propõe a aparecer nas redes sociais para cumprir esse papel de comunicador. Eu sou uma grande estimuladora. A gente brinca muito com o movimento cura, porque é o que eu mais acredito, sim. Mas essa coisa do movimento em relação à profissão é muito importante. Porque o fato da área da saúde, a ciência estar o tempo todo em movimento, acaba obrigando que o profissional também esteja em movimento. Com certeza. Então, eu sempre também atendo muitos alunos médicos, muita gente da área da saúde, e eu sempre converso muito sobre esse assunto. Vocês precisam manter-se em movimento com relação à vida profissional, porque acaba entrando numa zona de conforto também, né? Com certeza. E assim, a gente precisa de movimento para tudo na vida, né? Você imagina, não importa a idade, imagina uma profissional como eu, como você, se de repente falasse assim, não, eu já aprendi na faculdade, por exemplo, isso para mim já é suficiente. Não vai ser. Esse profissional vai ficar para trás. Eu e você, a gente estaria lá atrás, uma hora dessa. Sim. Então, a saída da zona de conforto, ela é real, ela é necessária. É claro que, como tudo que é novo, a gente, às vezes, tem uma barreira, uma dificuldade muito grande, mas é só fazendo que a gente vai transpor. Sem dúvida, sem dúvida. Segue crescendo o mundo online? Nossa, segue crescendo e muito. Outro dia eu fui num evento de marketing e aí um palestrante falou o seguinte... É uma pessoa que já produz conteúdo, inclusive da área da saúde, há ali uns 8 anos. E ele falou assim, quando eu entrei, eu não entrei no comecinho, ele fala isso. Eu entrei quando as redes sociais eram um bebê de 4, 5 semanas. Ele falou, agora é um bebê de uns 5 meses. Ou seja, ainda é um bebê. Então, você imagina o tanto de lastro que a gente não tem para crescer ainda. Então, as pessoas têm essa impressão de que, são muitos usuários, metade do Brasil basicamente está no Instagram, como se isso não fosse
não tivesse mais pra onde ir, mas tem tanto pra onde ir ainda. Muitos caminhos, né? Muita E coisa ainda mesmo. tem pessoas que acham que saturou. Eu amo falar sobre essa coisa da saturação nas redes sociais, porque é claro que hoje existem, comparando com quando a gente começou, por exemplo, muito mais profissionais de educação física, fisioterapeutas, falando exatamente sobre o que você fala, vamos dizer. Sim. Concorrentes seus, Sim. diretos ou indiretos. Que são ótimos. O que é ótimo, exatamente. E aí, quando a gente pensa em saturação, o que eu gosto de pensar? O que eu gosto de falar com as pessoas que me perguntam sobre isso e com os meus clientes? Mesmo que você saiba, ensine, ofereça, venda coisas que outros profissionais fazem também, ninguém faz do seu jeito. Ninguém é você. Então, quando você imprime a sua personalidade, o seu jeito de fazer a coisa e até de comunicar, o seu jeito de falar uma informação é diferente de qualquer outra pessoa. Sim. Você tem um público que é seu. Então, quando eu falo de marketing digital, o que mais tem é pessoas nas redes sociais falando de redes sociais. E se eu me esconder e falar, olha, eu não vou falar nada do que eu sei, porque já tem outras pessoas falando, eu perco a oportunidade não só de conquistar os meus clientes, de ter mais pessoas me procurando para eu prestar meu trabalho, como também de levar o meu conhecimento para uma pessoa que talvez nunca tenha prestado atenção nesse assunto na boca de outra pessoa. E você sabe que quando eu fui procurar investir nisso, na minha vida, há 4 anos atrás, 4, 5 já, a minha dificuldade era de tentar entender, tentar explicar o que eu realmente queria. Uhum. Porque existem essas situações, como o que realmente vende, ou o que realmente eu sou relacionada a esse trabalho. Né? Então, é muito importante para mim o quanto você me escuta. Sim, sim. Analisa o que eu tô falando para que a gente consiga traçar juntas um caminho melhor, né? Então, porque muita gente, eu percebo que erra com relação a isso, porque vai fazendo só o que vende. Sim. E às vezes não tem absolutamente nada a ver com o que aquela pessoa realmente acontece. gosta, né? Essa coisa de escutar o que o cliente, né, pede, tem para falar, é um desafio diário, porque assim, independentemente dos meus conhecimentos de marketing, eu sou uma pessoa que eu tenho as minhas crenças e os meus gostos. Sim. Então, eu falo sempre isso para meus clientes. Os vídeos são muito importantes nas redes sociais. Eu sou muito mais de texto. É muito mais fácil eu ler um textão do que assistir um vídeo de 5 minutos, por exemplo. Só que eu sei que eu sou minoria hoje em dia nas redes sociais. Então, assim, eu não posso levar tudo que eu acredito e todas as minhas preferências e numa reunião com um cliente, por exemplo, e falar, olha, tem que ser assim. É por isso que essa troca, ela é muito importante. A gente constrói tudo a 4 mãos, a muitas mãos, na verdade, né? Você sabe como é. Então, às vezes, a gente vai sugerir um assunto, ou até mesmo um formato, que você fala, olha, isso aqui não tá legal. Eu acho que isso aqui a gente pode melhorar. Sim. Então, se a gente for pensar nessa coisa do que vende, de quem você é, e também do que é necessário, é de fato um mix de tudo isso, né? O que eu costumo dizer como eu falei anteriormente, se você não humanizar, se você não personalizar, se você não trazer a sua verdade, o seu estilo, as suas crenças, os seus valores, é muito difícil você se conectar com alguém. Mesmo que você tenha um conteúdo excelente, que tenha qualidade, que seja comprovado cientificamente, se você não imprimir o que você é nesse conteúdo, dificilmente você vai se conectar com as pessoas. E essa palavra que eu gosto muito, né? As pessoas têm ainda muita dificuldade de entender a importância dessa coisa de conexão. E eu busquei muito Ó Quem Fala e gosto muito de trabalhar com vocês porque eu acho que vocês, além de ouvirem bem a minha opinião, vocês conseguem me colocar numa situação de posicionamento. O que é muito importante para um profissional. Isso ajuda, inclusive, na questão segurança. Com certeza. Né? Então, isso é muito importante. E você acha que as pessoas estão conseguindo se conectar nesse sentido na rede social? Eu achei maravilhoso que você falou que você adora essa palavra conexão e me trouxe o posicionamento, que é uma palavra que eu adoro. Então, assim, a única maneira, de fato, de você se conectar de verdade com pessoas nas redes sociais é se você se posicionar e se você trouxer a sua visão de mundo para quem te acompanha. Porque se você não fizer isso, se você ficar sempre no raso, se você não falar sobre as suas opiniões, dificilmente as pessoas vão enxergar essa verdade. Sim, sim. E aí, é claro que
a conexão nas redes sociais, ela é extremamente possível. E não é necessário ter 1 milhão de seguidores para fazer isso. Na verdade, desde que você tem uma rede muito pequena, é inclusive até mais fácil quando você tem menos seguidores. A pessoa te mandou uma mensagem, dá uma atenção para a pessoa, conversa com ela, entende qual que é a dor dela ou qual que é o desejo dela. Sim. A partir daí, você já desenvolve um assunto. Você já fala, a pessoa às vezes chega com uma dor real, ela fala uma situação dela. Fala assim, nossa, Stephanie, comecei a te acompanhar agora, meu problema é que eu era super magrinha na adolescência e agora eu engordei e eu não consigo voltar. Já tentei fazer exercício várias vezes, mas não me adapto com nada. Se você chegar lá e responder assim, obrigada pela sua mensagem, e não desenvolver isso, não vai conectar. Então, existe conexão para quem está disposto também a ouvir o outro. Sim. Eu falo muito isso para os meus clientes. Usa suas redes sociais para fazer pesquisa. O que é fazer pesquisa? É você chegar e perguntar o que você prefere, não só. Isso faz parte também. Mas é você pegar num comentário, pegar numa mensagem, ou às vezes até numa resposta de caixinha de pergunta. E até contar para as pessoas, eu escutei sobre isso. Exatamente. Aí você desenvolve as questões que chegam para você, tenta dar o maior suporte possível para aquela pessoa, ser útil para aquela pessoa. Usar as redes sociais para ser útil, transmite o conhecimento que você tem. Usa o poder da sua palavra para ajudar alguém. Até porque as pessoas, às vezes, não sabem exatamente quais são as suas dores. Sim, E aí você depende um pouco do profissional ir um pouco mais fundo naquele assunto. Então tem que ter um feeling, eu diria, né? De você entender que naquele comentário em especial, aquela pessoa, na verdade, está querendo dizer outra coisa. Sim, isso eu imagino que você, como profissional da saúde, você veja isso o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. E eu tenho uma palavra que é muito forte nas redes sociais, também no marketing digital, que é a humanização. E as pessoas confundem muito a humanização, porque tem gente que acha que humanizar é expor intimidade. E não tem nada a ver. Pode até ser. Sim. Se você é uma influencer, por exemplo, você está disposto a mostrar um pouco mais da sua intimidade, isso conecta, de fato. Sim. As pessoas gostam disso. Mas, se você não quer, você não precisa. Então, humanizar de fato, é muito simples. É trazer o humano que existe em você. Então, se a pessoa está conversando com você, compartilhando uma dor ou um desejo, você vai dar atenção para essa pessoa. Quando você recebe um comentário, você não ignora, você comenta, você retribui. Então, humanizar é isso também. E, Fê, existe um passo a passo, assim, algumas dicas de por onde começar? Uma pessoa que não usa rede social para a vida profissional. Uma pessoa que a pessoa quer começar agora. Existe um passo a passo? Existem dicas interessantes? Por onde essa pessoa começa? Bom, Esté, eu acho que eu consigo pensar em 3 coisas que, na verdade, são bem simples, assim, que dá para qualquer pessoa que quer utilizar o Instagram de maneira mais profissional utilizar. Então, a primeira seria fazer uma lista de assuntos que são relevantes ao seu nicho, à sua área de atuação. Então, imagina um médico, por exemplo. Quais são os tipos de exames que ele faz? Quais são os tipos de doença que ele trata? Ou quais as cirurgias que ele mais faz? Então, básico. Pegar, colocar no papel. Okay. E destrinchar os assuntos também, né? Ponto 1. Exatamente. O ponto número 2 é bem relacionado com esse, mas tem mais a ver com o que o cliente, o paciente, o potencial paciente traz no consultório, por exemplo. Ou para exercício, para aquela... Ou no seu caso, por exemplo, que tem a ver com exercício. O que o aluno mais tem dor? Ou então, qual que é o maior desejo dele? Qual que é a maior dúvida? É com relação a como fazer um exercício? É com relação a como emagrecer utilizando o exercício? As dúvidas recorrentes, né? Isso. Então... Ponto 2. Esse é o ponto 2. E assim, para quem recebe pacientes ou alunos, isso pode ser feito no tete-a-tete, mas também a pessoa pode utilizar as próprias redes sociais para isso. Que são perfeitas. Exatamente. Hoje em dia, nos stories, você tem enquete, caixinha de perguntas, votação, enfim. Dá para você, mesmo que você ainda não tenha uma rede social que é profissional, às vezes você usa de maneira pessoal, mesmo que seja uma audiência pequena, você utilizar essas pessoas como uma amostragem para ver o que elas querem saber mais. Perfeito. E ótimo. Aí fazer um mapeamento dessas dores, dúvidas e desejos. Perfeito. O terceiro ponto é fazer um planejamento. Na medida do possível, pode ser uma coisa simples, só para começar. Porque se deixar para fazer o post do dia no dia, na correria, na rotina, acaba não fazendo. Ou fazendo de qualquer jeito. Então, pega um dia da semana, por exemplo, e lista ali 3 posts que sejam
para aquela semana ou para a semana seguinte. E eu adoro isso em você, porque eu acho que você pontua bem pra ficar mais claro pras pessoas. Então, ok, lista de assuntos, número 1. Número 2, dúvidas, dores e desejos. Isso. E número 3, que dia que eu vou fazer isso, que dia que eu vou fazer aquilo, esse dia entra esse post, esse outro post. Perfeito. E aí esse planejamento, ele pode ser não só com relação aos assuntos, mas também com relação aos formatos. De repente um assunto que é mais relevante ou que eu sou mais acostumado a falar, vou gravar um vídeo. Esse eu vou postar nos stories. Depois eu vou colocar uma foto no feed. E vídeo, né, Fê? O vídeo nas redes sociais hoje, gente, não dá pra fugir muito, tá? É muito bacana, de fato. É o formato que as pessoas, em geral, mais gostam e que também dão mais engajamento. Mas eu trago também ainda uma dica extra, uma dica bônus aqui. Ai, adoro bônus. Que eu costumo falar muito pra quem me procura. Pesquisando, perguntando sobre as redes sociais, que é o começar de fato. Sair do campo das ideias, sair do planejamento. O planejamento, ele é importante, mas assim, se ficar só no planejamento, não tem evolução. É difícil, eu sei como é. Eu tô produzindo conteúdo com mais constância agora nas minhas redes sociais. Não é simples. Eu entendo que exige um desprendimento da nossa própria imagem, exige esse planejamento, como eu falei, mas tem que começar. A gente só evolui quando a gente de fato faz. E os primeiros nunca vão ser perfeitos. A gente vai achar ruim a nossa voz, a gente vai achar que podia ter falado de uma maneira diferente, ou que a luz não tá legal. Mas enquanto a gente tá esperando esse cenário perfeito, a vida tá acontecendo. E as pessoas estão lá nas redes sociais fazendo o que elas podem com o que elas têm e ganhando ali a sua notoriedade. Então, a gente não precisa perder tempo procurando o perfeito. Sem dúvida. Veja por mim, nessa toada que estamos há 4 anos, o quanto demorou para que eu conseguisse entender exatamente como eu poderia me comunicar melhor com as pessoas. Pra gente estar aqui hoje. O quanto eu precisei testar, treinar, e o quanto eu também me abri para ouvir a devolutiva. Eu ia falar isso, porque o seu desprendimento ao longo desses 3, 4 anos aí também é muito relevante pra gente. Porque você tinha várias ressalvas lá no começo, várias dificuldades também, que hoje são super naturais. Então, você soube esperar o tempo das redes sociais. Porque isso também é uma coisa que muita gente fala de maneira leviana e muita gente acredita porque é legal acreditar no que é mais fácil, né? É a verdadeira história do emagreça 10 quilos em uma semana. Exatamente. Nas redes sociais, o trabalho, ele é diário, ele é constante. A gente fala muito sobre constância, a gente fala muito sobre congruência. Então, assim, a coisa precisa ser feita repetidamente e com sentido. Que é o que você faz. Então, lá no começo a gente patina, é natural. A gente tá adequando o tom de voz, adequando o que você acha certo, com o que a gente acha certo, ou o que é mais adequado pro seu público. E mesmo com todos os perrengues no meio do caminho, porque eles existem, você soube ter a paciência e, claro, naturalmente você colhe os frutos hoje. Então, você sabe que não é de um dia pro outro. Demorou, hein? Demorou bastante. Demora, mas vale a pena, né? Pra gente dar esse passo a passo, né? E essa coisa da segurança, eu acho que, inclusive, pra mulher 50+, para as pessoas que querem começar esse novo passo na rede social, ele tem uma relação com a autoestima também. Porque você precisa estar bem seguro, porque ali você vai enfrentar pessoas que vão te adorar, pessoas que não vão gostar muito. Sim. E pessoas que não vão gostar nada. Sim, sim. E eu acho que aí tá o caminho mais certo. Quando você tá seguro ao ponto de, se alguém não gostar, eu fiz o meu melhor. Paciência, né? Eu sempre tô vai ter tentando alguém fazer o que meu não vai melhor. gostar. Então eu acho que isso deve ser difícil pra uma pessoa que tá no start da coisa entender. Mas é esse o caminho. Às vezes acontece de um cliente, por exemplo, perder alguns seguidores e aí ficar, nossa, mas por que será que essas pessoas pararam de seguir? E aí eu sempre trago a pessoa um pouco mais para a realidade, que é o seguinte: o seu público-alvo não é todo mundo. Isso. Então você não precisa querer que todo mundo fique ali, que todo mundo interaja com o seu conteúdo, que todo mundo goste do que você fala, do que você posta. Não é assim que a coisa funciona. Exatamente. Então, assim como na vida, a gente não vai agradar todo mundo e a gente não precisa querer agradar todo mundo. Libertador, na verdade. É libertador isso, né? E assim, quando um seguidor ele vai embora porque ele não gosta da maneira como você se posiciona ou do que você vende,
é maravilhoso porque você está filtrando os seus seguidores. Sim. Só ficam as pessoas que de fato estão interessadas. E aí, o potencial de engajamento aumenta, por exemplo. Então, assim, claro que é difícil, e principalmente para pessoas mais velhas, mulheres mais velhas, às vezes têm o interesse de começar. Eu acho que esse desprendimento, ele é libertador, como você falou. A gente entender que nem todo mundo vai gostar do que a gente fala, Sim. da nossa imagem, do nosso produto. Mas também que existe um potencial de conexão muito grande quando você se mostra de maneira crua para o seu seguidor. A Roberta Lara, por exemplo, Isso. que é minha cliente, é sua amiga, que já esteve aqui no podcast. A Roberta, ela tem lá seus 50 e poucos anos, ela fala sobre isso abertamente nas redes sociais. Ela é uma nutricionista super renomada e a gente tem um trabalho aí também já mais ou menos no mesmo tempo que com você para firmar a autoridade dela no digital, porque no real, na vida lá fora, ela já faz tempo, né? Então, ela é uma pessoa que ela tá sempre buscando melhorar, ela não tem vergonha de falar do que ela faz, do que ela acredita, ela se posiciona, ela mostra bastante sobre quem ela é. E é claro que isso tem reflexo no consultório. E foi um pouco do que eu trouxe você aqui hoje, porque eu acho que as pessoas precisam ouvir isso. As pessoas precisam entender a importância do posicionamento. Principalmente quando você trabalha na área da saúde. Com certeza. Porque o leque é muito amplo. Uhum. Vai ter todo tipo de opção. Quando você entende que aquele profissional cabe para a sua vida, para aquela sua dor, para aquela sua dúvida, você nunca mais abandona aquela pessoa. É verdade. Então, eu acho que a gente tem que dar um recado para as pessoas que são da área da saúde e querem ingressar nas redes sociais, porque dá tempo, ainda há tempo e precisa começar. Eu vou até falar direto para essa câmera aqui, ó, o recado. Que é o seguinte, você que é profissional da saúde ainda não tá nas redes sociais, ou de repente tá ali meio timidamente, tem medo do julgamento, ou tem medo de não se posicionar da maneira como gostaria, o que eu penso que vale muito a pena refletir sobre isso? Existe muito profissional da área da saúde que não faz um trabalho sério, tanto no virtual quanto fora do virtual. O profissional que ele é sério, que ele sabe o que ele tá fazendo, o que ele tá falando, e que ele tem conhecimento, estudo, capacidade, dá o seu melhor, e a capacidade de transmitir aquele conhecimento, ele precisa falar sobre isso. É uma responsabilidade que os bons precisam trazer para si. Justamente porque nas redes sociais existe muito charlatanismo, existe muita coisa errada. E na área da saúde principalmente, né? Então, assim... E na área da saúde, luzinha vermelha. Sim. É grave. É muito grave. É grave. É muito grave. É brincar com a saúde das pessoas. E é triste porque, assim, entra um pouco no campo das ideias milagrosas, das promessas milagrosas, que infelizmente é o que mais engaja. A gente lida muito com isso no nosso dia a dia, né, Esté? Porque se a gente fizer um post lá, emagreça 10 quilos em uma semana, como eu usei o exemplo... Como deixar o bumbum durinho. A gente sabe que isso vai engajar. Não é o tipo de comunicação que a gente quer pro método, pra você. Não combina com você. Você tem uma comunicação muito mais sofisticada e muito mais séria. E Fê, você usa a disciplina que a gente bate na tecla de treino pra isso, pra explicar para os seus clientes e até mesmo para a sua vida? Olha, eu vou te falar que eu falo sempre que eu não sou uma pessoa disciplinada e que eu busco isso mais do que tudo na vida, porque é uma luta interna diária. E aí, as pessoas que me seguem nas redes sociais, as pessoas mais próximas falam, como assim? Você treina todo dia? Não sei o quê. Eu falo, gente, é justamente por eu não ser que eu treino. Porque se eu deixar rolar, não rola. Então, eu comecei a treinar com você, por exemplo, depois com o método, né? Depois que eu tive Covid e eu tava com muita dificuldade de retornar. Tanto por questões físicas, quanto por uma preguiça mesmo, gente. Porque quanto menos a gente faz, menos a gente quer fazer. Sim. E aí, na época, eu não tinha tanto esse interesse do treino virtual. Era mais uma necessidade, inclusive por conta da pandemia. Só que pra mim funcionou tão certo, principalmente porque o treino se adapta à minha rotina e não o contrário. A gente fala bastante isso no método também, porque são treinos que funcionam pro que eu tenho, pra minha estrutura, pro meu tempo e pro que eu gosto e pro que é necessário.
E aí, toda vez que eu tô com preguiça, ou de repente não quero treinar, por alguma razão, eu penso, não, eu preciso isso pra minha vida. Não só porque eu me preocupo com a parte estética, mas principalmente porque eu quero envelhecer com saúde. Eu penso muito no futuro. Então, às vezes, por mais preguiçosa que eu esteja, eu falo, não, olha, eu vou lá nem que seja pra fazer meia horinha de esteira, só pra não ficar parada, até porque eu fico muito tempo sentada. Sim. Que é uma briguinha nossa também, que eu sei que você quer que eu levante e caminhe mais, mas a coisa da disciplina eu desenvolvo todos os dias com relação aos hábitos de saúde. E com relação às redes sociais... E rolou essa troca. Porque aí você me fez ter disciplina nas redes sociais. Exatamente. E assim, naturalmente, eu vejo agora que eu tô postando de fato com frequência nas minhas redes sociais, não só da agência, o tanto que é desafiador. E de fato, se não tiver disciplina, você não resolve. Você não resolve. Então, é por isso que eu sugiro o planejamento, por exemplo. Por isso que eu sugiro o postar mesmo quando não tá perfeito. Porque é pra ser feito. A disciplina é a gente fazer o que tem que ser feito, não o que a gente gosta. Não o que a gente quer. A evolução vai acontecer de forma gradativa, de forma contínua. Exatamente. Assim como nos exercícios. Se você não fizer um dia, é menos um dia de ganho, né? De benefício, de evolução. E a gente sempre se arrepende quando a gente não faz, né? A verdade é essa. Quando a gente sabe que precisa fazer uma coisa e não faz, a consciência bate aqui. É bem isso. Fefe, ficaria aqui horas conversando com você, como se a gente já não se falasse pouquinho, muito. Né? Todo dia. Mas porque eu acho que é um assunto muito, muito do futuro. O que eu quero também é aproveitar e fazer uma pergunta. O que a Fernanda profissional vê no futuro? Uau, nossa, que pergunta chique. Tô filosófica. Achei legal. Foi inspirada pela Drica da yoga, né? Bom, vamos lá. É claro que, né? Pensar em futuro é uma coisa muito ampla e eu posso filosofar sobre isso também, mas como eu mencionei anteriormente a questão do envelhecimento, eu busco de fato isso. E claro que o seu posicionamento, a maneira como você me ajuda a manter a minha rotina de treinos, isso tem uma influência muito grande sobre mim. Então, eu procuro de fato ter uma vida o mais equilibrada e saudável possível, porque eu quero chegar lá na frente com saudade, com saudade é ótimo, com saúde e com autonomia. Então, isso são coisas muito relevantes para mim, pensando em saúde, pensando em movimento, em hábitos de vida e tudo mais. Pensando no sentido profissional, já que, né, a gente falou bastante sobre isso, eu sei que eu tenho uma relação não tão saudável com as redes sociais, porque eu uso muito profissionalmente, e eu também tenho as redes sociais como parte de um hobby, de uma coisa de distração do meu dia a dia ali. Tá dentro do que você se formou, né? Eu sempre usei bastante, e eu acho que eu uso cada vez mais. Eu não acho que isso é tão saudável, porque... de fato, eu gasto muito tempo com rede social, internet em geral, mas principalmente as redes sociais. E no futuro, não no futuro tão distante assim, mas eu desejo ter uma relação um pouco mais equilibrada com isso também. Dá para produzir conteúdo nas redes sociais, dá para consumir conteúdo nas redes sociais de maneira muito mais equilibrada e saudável do que eu acho que eu faço hoje. Então, eu acredito que são fases, né? São transições aí. Eu não acho que todo mundo... Uma fase de construção de vida que a gente tá também, exatamente. Né? Eu não acho que as pessoas precisam ser escravas das redes sociais. Eu sou super contra isso, na verdade. Eu não sugiro isso para nenhum dos meus clientes. Mas é importante estar ali um pouquinho por dia, sem dúvida. A linha é tênue. Entre ser disciplinado, que precisa aparecer ali um pouquinho todo dia mão, né? E perder a mão. E é muito fácil perder a mão, porque é dopamina o dia inteiro ali, né? Você sabe muito bem como que funciona. Sim. A gente se perde. E o algoritmo, ele contribui para isso, porque é só mostrando coisa que você já interagiu, que você gosta. Tudo a ver com o seu gosto. Então, se você deixar a rede social decidir quando você vai parar, você não vai parar nunca. E cada vez tem redes sociais novas, cada vez tem funcionalidades novas, a gente vai ficando preso. Então, eu tenho a consciência disso hoje, como eu falei, é uma fase, mas no futuro pretendo. Não me vejo trabalhando fora da comunicação e nem fora da internet. Vai treinar 2 vezes por dia. Então, por exemplo, poderia substituir 1 hora de Instagram por mais um treino no dia, né? Então, me vejo trabalhando dessa forma ainda, nesse meio,
mas, sem dúvida, de uma maneira mais equilibrada e mais saudável. Mas continua, porque as pessoas precisam de gente assim, que trabalha Obrigada, de meu forma bem. real, que trabalha de verdade, que cuida dos clientes, que é muito Obrigada. importante. Porque eu adoro cuidar dos outros, mas eu adoro me sentir cuidada por vocês. Nossa, e você me cuida muito bem. Você e sua equipe maravilhosa, sabe que eu sou muito grata por você. E também muito feliz de ter você com a gente tanto tempo. E obrigada, eu que agradeço. É um Foi prazer muito bom estar ter você aqui. Tô muito feliz. Muito bom. Gente, terminamos mais um episódio que foi, ao meu ver, uma delícia, porque é muito bom a gente aprender sobre todos os âmbitos e também para dar aquela cutucada, aquele start em mudanças, porque o movimento cura, né? Beijo.